Olá, bem-vindos a mais uma aula de Autodesk Robot Structural Analysis. O objetivo da aula de hoje é aprender como realizar o lançamento de estruturas em 3 dimensões. Então a gente vai criar um novo projeto de construção. Esperar carregar. Pronto, aqui a gente tem a tela do software. Antes da gente começar, de fato, o lançamento da estrutura, vamos relembrar alguns conceitos importantes, que é o conceito de apoio móvel. Então, o apoio móvel ele vai restringir o movimento em apenas uma direção. No caso em questão, chamando esse eixo de Y, eu tenho restrito a direção Y. Isso aqui é o apoio móvel, aqui tem um exemplo da realidade, né? Aqui a gente tem um exemplo de apoio fixo, que restringe o movimento no eixo Y e no eixo X, em 2 direções. E aqui a gente tem o engaste, que vai restringir o movimento em Y, em X e também vai restringir o giro. Então esses são os principais tipos de vinculação em uma estrutura. Quando se trata de estruturas em 2 dimensões, é muito conveniente a utilização do software F-Tool. O software F-Tool ele é muito eficiente no caso de estruturas em 2 dimensões. Entretanto, quando se trata de estruturas em 3 dimensões, como é esse o caso desse exemplo no livro do José Carlos Sussekind, o F-Tool não consegue calcular. Então, a limitação do F-Tool são estruturas em 3 dimensões, não sendo possível o cálculo de estruturas em 3 dimensões. Bom, nesse caso, a gente tem como vantagem o Autodesk Robot Structure, que permite o cálculo de estruturas em 3 dimensões. Então, o objetivo da aula de hoje é realizar o lançamento de uma estrutura, de uma carga, e obter os esforços internos solicitantes. Então a gente vai começar definindo os eixos. Então a gente pode colocar de 2 em 2, então 0, 2, 4. Então isso no eixo X. Agora a gente faz a mesma coisa para o eixo Y, 0, 2, 4. Bom, a gente aplica e aqui a gente tem os eixos lançados. Bom, agora a gente vai fazer o lançamento das barras. Para isso a gente vem aqui em geometria, barras. Feito isso, a gente clica aqui, aqui e aqui. Perfeito, a gente tem lançado a nossa barra. A gente vem em vista e aqui a gente vê o lançamento da barra. No caso, só foi lançado uma, a gente vai ter que refazer o lançamento dessa segunda barra. Perfeito. Então agora temos 2 barras. Como se trata de um exemplo de lançamento de uma estrutura em 3D, vamos criar também mais 2 barras ao longo do eixo Y. Então a gente vem em geometria, barras, e a gente faz o lançamento, nesse caso, de mais 2 barras nesse outro eixo. Perfeito, temos o lançamento, no caso, das nossas barras da estrutura. Resta agora realizar o lançamento das nossas vinculações ou dos nossos apoios. Então, por padrão, o nosso software ele nos dá 2 opções de vinculação, né? A opção de rotulado e dá a opção de engastado. Então, se a gente clicar aqui em rotulado, a rótula ela vai restringir todos os giros em todas as direções e todos os movimentos. Então, lembrando que o R se refere a giro. Então, quando eu tenho um engaste em 3D, se refere à restrição do giro em X, Y e Z. E também à restrição dos movimentos em X, Y e Z. Então, esse é o caso de um exemplo de engaste. Então, vamos ver o exemplo da rótula.
essa rótula, ela restringe, né, na verdade, isso aqui se trata de um apoio fixo em 3 dimensões, né? Ele deixa livre os giros, só que ele restringe o movimento em x, y e z. Então, se eu quiser um apoio diferente, basta simplesmente criar um novo tipo de vínculo e desmarcar uma determinada opção. Então, se eu estiver, por exemplo, trabalhando com estruturas em 2 dimensões, eu só quero restringir o movimento em x e y, eu crio um novo tipo de apoio e deixo marcado somente essas 2 opções. Então, o software ele nos permite a criação de vários tipos de vínculo. No caso, vamos, por agora, utilizar o padrão do software, que, no caso, são apoios que vão restringir os movimentos em x, y, z, no caso dessa opção. A gente vai utilizar também o engaste, que restringe tudo. Então, a gente vai selecionar o engaste, deixa selecionado o engaste, e a gente vai clicar nesse ponto. Clicou, ele vai pegar aqui o ponto 5, a gente aplica. Bom, ele aplicou o engaste nesse ponto aqui. Então, esse ponto é considerado engastado. Agora, a gente vai clicar nesse outro ponto. Pronto, ele também engastou esse outro ponto. Agora, a gente seleciona esse outro tipo de vínculo e vamos colocar aqui, 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 aqui e aqui. Então, aqui nas extremidades a gente deixa engastado e aqui a gente seleciona essa opção rotulado, que na verdade se trata de um apoio fixo em 3D, né? Que ele vai restringir o movimento em x, y, z. E a gente aplica. Perfeito. A gente tem criado as nossas vinculações em 3 dimensões. Feito isso, a gente fecha. Agora resta realizar o lançamento da carga. Lembrando que a gente tem aqui a carga, ela na maioria dos casos atua de cima para baixo, né, como é o caso do peso próprio. Então, nesse caso aqui, observando a referência de eixo do software, a gente tem o eixo Z, que é o eixo que está em vermelho. Então, a gente vai clicar aqui em tipos de carga, a gente adiciona um novo tipo de carga, e aqui a gente vai definir que se trata de uma carga que vai atuar numa barra, a gente vai querer uma carga uniformemente distribuída, e essa carga vai atuar no eixo Z, né? Então a gente vai selecionar a opção Z. Vamos colocar uma carga de 5 kN por metro, né? No caso negativo, porque atua de cima para baixo. E agora a gente vai aplicar essa carga para as barras da nossa estrutura. A gente aplica, perfeito, a gente tem criado a nossa carga. No caso, está a opção para não mostrar a carga. Se eu quiser que as cargas apareçam, basta clicar nesse botão, nesse terceiro botão aqui da direita para a esquerda, que se refere a símbolos de carga. Então, aqui está para mostrar a carga e aqui para não mostrar a carga. Então, nesse caso, a gente tem aqui a nossa estrutura lançada em 3 dimensões, né? X, Y, Z. Então, isso se mostra muito vantajoso em relação ao F2, que nos permite o cálculo somente de estruturas em 2 dimensões. Para obter os esforços solicitantes, eu venho em resultado e venho em diagramas para barras, né? Ele vai falar para a gente que essa estrutura não está calculada, então, para que ele nos dê o valor dos esforços internos, né? Obviamente que o software precisará realizar o cálculo, né? Então a gente clica em sim. Então ele vai fazer o cálculo. No caso a gente não selecionou o material, né? Não é objetivo. E aqui a gente tem os diagramas, né? Então os diagramas de momento fletor. Então ele já vai nos dar aqui os diagramas dos momentos, né? Se eu quiser também os valores de força, ele também nos dão aqui, né, os mínimos e máximos e também os valores das reações. Então, esses são os dados
emitido pelo programa. Então aqui a gente tem os resultados em forma de gráfico, né? Aqui a gente tem os valores numéricos e basicamente se mostra muito útil e se mostra como um diferencial em relação à estrutura calculada pelo F2, né, em relação ao software F2, principalmente pela possibilidade do cálculo 3D, que são cálculos que mais se aproximam da realidade. Então, a utilização dessas ferramentas, elas permite diversas comparações e estudos de estruturas. Então, o objetivo da presente aula foi a apresentação, né, e o lançamento de estruturas em 3D, assim como a obtenção, as formas de obtenção desses resultados. Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, basta utilizar a caixa de comentários. E obrigado pela atenção até aqui.